Boa noite. Boa noite. Feliz Natal para vocês. Quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês, pela disponibilidade de estar aqui na congregação dos santos para unicamente adorar o Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, é o terceiro evangelho dos 4 evangelhos sinóticos. Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 1. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Versículo 3. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E, arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Vamos orar? Curve sua cabeça, fecha teus olhos, em nome de Jesus. Querido Deus, amado Pai, bispo e pastor de nossas almas, mais uma vez nos rendemos ao teu senhorio. Mestre, fala conosco, fala com a tua igreja, que a tua igreja quer te ouvir, em nome de Jesus, amém. Eu estou intitulando essa mensagem de Lancem as Redes. Lancem as redes. A unicidade do Evangelho não está em nos levar a fazer algo inteiramente novo. Ou seja, o propósito do Evangelho não está centralizado em nos levar a fazer algo inteiramente novo, mas em nos enviar de volta ao que estávamos fazendo o tempo todo, mas desta vez com Jesus. Vou sintetizar isso em outras palavras. O ensinamento de Jesus, depois de nos resgatar, depois de nos dar uma vida nova, depois de nos tirar das trevas e nos transportar para a sua maravilhosa luz, para o reino do Filho do seu amor, não é nos levar para que nós possamos fazer algo inteiramente novo, não. É para nos trazer de volta para fazermos o que estávamos fazendo o tempo todo, só que desta vez em Jesus. Ele nos revelou o ministério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Efésios capítulo 1, versículo 9, versículo 10. Deus quer estar no controle da sua vida. Eu vou repetir. Deus quer estar no controle da sua vida profissional, da sua vida familiar, da sua vida de lazer. Precisamos tirar tempo com Deus, precisamos priorizar o tempo com Ele, mas também precisamos buscá-lo para que a sua graça capacitadora nos capacite, porque a sua palavra diz que quando nós o buscarmos de todo o coração, Ele se deixará ser achado por vós. Mas também precisamos entender que ao tirar tempo com Deus, a buscar capacitação
atenção nele. Precisamos tirar tempo com a nossa família. Precisamos ter tempo de lazer com a nossa família. Tempo com Deus, tempo de capacitação e tempo com a família. Quem entre nós já não provou o gosto do fracasso? Fracassamos em muitas vezes e de muitas maneiras. E o fracasso sempre é doloroso. O fracasso sempre dói. O fracasso sempre decepciona. O fracasso sempre nos coloca para baixo. Algumas vezes nos deixa cheios de culpa. Algumas vezes cheios de vergonha. Algumas vezes sobrecarregados com um sentimento de inadequação. Você conhece esse sentimento de inadequado? Ou você já ouviu falar, ou você disse alguma vez que você não consegue fazer nada. Você começa uma coisa e não termina, que você não é ninguém, que você não serve para isso, que você sabia que ia dar errado. Eu sabia que dá errado. Eu sabia que nada que eu faço dá certo. Não, você não é um inadequado, você não é uma inadequada, você é menina dos olhos do Senhor, você é povo de propriedade exclusiva do Senhor, você é nação santa, você é escolhido, você é escolhida do Senhor. Mas o fracasso muitas vezes nos leva para um estágio de depreciação, e isso não é incomum que nos deixe com a vontade de desistir. Mas isso não quer dizer que você tem que desistir. Você até você pode, mas você não deve. Você deve sentar no seu coração que você é uma pessoa que gosta de desafios, e que você vai vencer, e que você em Cristo, você é mais do que vencedor, que você em Cristo, você pode todas as coisas, porque Ele te fortalece. Mas quando desistimos, provamos para nós mesmos e para as pessoas que estão ao nosso redor que não somos bons para amar, que não somos bons como pais e mães, e não somos bons o suficiente na vida cristã em geral. Mas se perseverarmos, se continuarmos, mesmo sofrendo, mesmo com um sentimento de vergonha, mesmo você sabendo que você fracassou em determinada área, que você não conseguiu sobrepor, se você perseverar, se nós perseverarmos juntos, seremos tidos como pessoas que sabem amar, pessoas que sabem ser pais e mães segundo o coração de Deus, e teremos o suficiente em Cristo para termos uma vida cristã de qualidade. Mas quando não conseguimos, recuamos, vivendo na margem com cautela, de um modo seguro, na nossa zona de conforto. Então, primeiro ponto, entrando em um dos barcos. Diga comigo, entrando em um dos barcos. Veja aí, versículo 1 a 3. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhes que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se do barco, ensinava as multidões. Se percebe que Jesus continua dando prova do seu poder, e que a partir desse momento, Jesus se prepara para dar ênfase ao seu ministério público. Lago de Genezaré, outro nome para o Mar da Galileia, onde havia um grande volume de água, com cerca de 20 quilômetros de comprimento por 12 de largura, rodeado de montanhas. No tempo de Jesus, a região à volta do lago de Genezaré era bastante habitada, e havia numerosas cidades sobre as praias. Cafarnaum e Betsaida, ao norte, eram os centros da indústria da pesca. O que me maravilha é a excelência no ensino de Jesus. Percebendo Jesus que a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus, o que é que ele faz? Jesus olha ao redor. Quando ele percebe que as multidões estão lhe apertando para ouvir a palavra do Pai, para ouvir a palavra de Deus, para ouvir os seus ensinamentos, o que é que ele faz? Ele olha ao redor. O que é que ele vê? Ele viu 2 barcos junto à praia do lago.
Mas Jesus percebe algo a mais. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Olha como Jesus é descritivo. Olha como a visão de Jesus se diferencia da visão do homem. A multidão aperta, ele percebe que não vai dar certo. O que é que ele faz? Ele olha ao seu redor, ele vê 2 barcos, mas ele vê algo além dos 2 barcos. Ele percebe que os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Claro que a limpeza das redes era normalmente o trabalho matutino depois de uma noite de pescaria, mas que também revelava princípios. Homens dedicados, homens que amavam o que eles faziam, realizavam sua profissão com esmero. Era exatamente essa classe de homens, com essas qualificações, que Jesus iria chamá-los para o exercício do ministério. Homens que amavam o que faziam. Você ama o que você faz? Como você tem exercido o seu papel? Você tem feito com esmero? Você tem feito com excelência? Eu não esqueço nunca mais. O meu líder, certa tarde, no discipulado, eu estava angustiado porque percebendo o tempo chegando e eu não tinha como fazer o que Deus tinha me comissionado para fazer juntamente com a pastora. E ele percebeu e ele disse: olha, deixa eu te falar algo que uma vez um líder falou para mim e agora eu vou passar para você. Olhei para ele e disse: fala. Ele disse: quando nós induzimos nosso coração a fazer aquilo que nós não queremos fazer, mas induzimos o nosso coração a fazer com excelência, querido, não tenha dúvida, haverá um tempo que você se encontrará fazendo o que você mais desejava fazer, com maior leveza. Mas, amados, aquilo foi como se fosse algo explodindo dentro de mim. E eu segurei. No outro dia eu cheguei aonde eu trabalhava com a equipe. Eles não me conheceram. Que eu cheguei: bom dia, tudo bem com vocês? Como é que foi o final de semana? Interessante, o tempo passou rápido. E o que era para se estender 3 meses, dentro de 2 meses, Deus resolveu. E quando eu olho para trás e eu me lembro disso, eu me encontro fazendo o que eu mais desejava fazer, com leveza, que é estar aqui nesta noite, dizendo para você que é possível sim viver com qualidade, sonhar, desenvolver a nossa fé com leveza e viver o melhor de Deus na terra dos viventes. Amém? Você crê nisso? Você pode aplaudir o Senhor Jesus nesta noite? Voltando para a excelência do ensino de Jesus, Jesus vai juntar o útil ao agradável. Primeiro, Jesus faz uma escolha. Qual foi o barco que foi escolhido? O barco de Simão Pedro. Entrando num dos barcos que era o de Simão. Mas por que Jesus foi escolher exatamente o barco de Simão Pedro? Simplesmente porque havia um propósito para a vida de Pedro. Jesus entrou no seu barco porque ele tem um propósito para a sua vida. Jesus escolheu entrar no barco de sua vida para transformar sua maneira de pensar, sua maneira de reagir e o seu jeito de amar. Deixa eu abrir um parênteses e fechá-lo. Os tempos estão findando. O tempo apocalíptico está chegando, já está às portas. E Jesus diz na sua palavra que ele virá como um ladrão. De repente, o ladrão não avisa que vai atacar uma casa. Ele não avisa que vai entrar de porta dentro na marra. E Jesus diz que ele virá quando todos estiverem descansados, não estiverem vigiando. Mas olha, igreja amada do Senhor, nós precisamos aprender a amar. Um conceito de amor que nós aprendemos com a nossa cultura, que nós aprendemos, quem sabe até com os nossos pais, na nossa escola, totalmente diferenciado do amor de Deus. O amor conceituado nesse sistema é um amor de palavras, é um amor egocêntrico, e nós precisamos aprender ou reaprender a amar, porque Deus vem buscar uma noiva que ama como Ele ama.
E eu creio, tenho convicção de que há um povo escolhido na terra que tem aprendido a amar, que tem aprendido a cuidar, que tem aprendido a discipular, que tem aprendido a respeitar mutuamente uns aos outros. Primeiro, Jesus faz uma escolha. Ele escolhe o quê? Ele escolhe o barco de Pedro. Segundo, Jesus prioriza a qualidade do ensino. Jesus pediu que Pedro afastasse um pouco da praia. Quando ele sobe no barco, ele diz: Pedro, afasta um pouco da praia. Um pouco, Pedro. Quando Jesus sobe no barco de Pedro e pede que ele o afaste um pouco da praia, é porque Jesus queria nivelar o barco com o terreno em frente ao lago, que fornecia um auditório. Quando ele nivelasse o terreno, a praia com o barco, ele ia ter ao seu favor uma acústica de um auditório, pois havia uma inclinação a partir da praia e a acústica era boa para a compreensão do seu ouvinte, para que a multidão não comprimisse. Jesus escolheu o barco de Simão Pedro e usou como púlpito. É muita sabedoria, só que ele une o útil ao agradável. Havia um propósito na vida de Pedro, mas também havia um propósito no coração de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, para aquela multidão, para aquelas multidões. O que fica bem claro é que Jesus está ensinando a palavra do Pai à multidão de um lugar raso, onde não havia profundidade. Não que seja raso no sentido do seu ensino e que não haja profundidade, não é isso, mas no sentido do local e do espaço. Para você ver como Deus é descritivo, Ele é litúrgico. Ele escolhe o lugar e Ele escolhe o espaço que vai ter uma intimidade com você. Agora deixa eu perguntar, você tem um lugar, você tem um espaço em um local na sua casa para conversar com Ele, para abrir seu coração para Ele, para chorar diante dEle, para dizer para Ele o que você está sentindo? Local, Jesus estava em um barco e esse barco estava sobre as águas rasas. Pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Lembra que ele pediu para Pedro: afasta Pedro, afasta um pouco. Então Pedro levou o barco um pouco. Claro que a área de extensão era o lago de Genezaré, mas o local que Jesus estava ensinando era o barco, que estava servindo de púlpito, e assentando-se no barco ensinava as multidões. Espaço, o aclive ou decline da praia fornecia um espaço útil para o ensino de Jesus, o que proporcionava à multidão um espaço agradável sem precisar comprimi-lo. Quando eu digo que o propósito do Evangelho não está centralizado em nos levar a realizar algo inteiramente novo, mas em nos enviar de volta ao que estávamos fazendo o tempo todo, mas desta vez com Jesus, é exatamente isso o que está acontecendo. Simão Pedro, para exercer sua profissão de pescador, ele usava o quê? Usava o barco e as redes, mas sem Jesus. Olha que diferença. Agora Jesus se encontra no barco de Pedro para fazer-lhe uma demonstração de como pescar almas, de como pescar vidas. Dessa vez, Pedro está no barco, observando Jesus ensinando as multidões. Ele não está pescando, mas Jesus está no barco dele. Aleluia. O interessante é que Simão Pedro estava ao lado de Jesus, vendo tudo isso acontecer. Conta essa história que certa mulher se casou com um homem bem-sucedido, onde ela não teria mais privações financeiras, porque ela vinha de uma família muito humilde. Mas dentro do casamento dela havia um detalhe que a constrangia por demais. Todas as vezes que o seu esposo saía para trabalhar, que ela ia deixá-lo na porta, e quando ela ia beijá-lo, antes de beijá-la, ele entregava uma lista de tarefas para ela. Ele ia para a empresa trabalhar e ela ia fazer as tarefas. Só que havia uma certa tensão, porque no outro dia, quando ele ia sair, ela ia na porta beijá-lo, antes de beijá-la, ele entregava a mesma lista de tarefas.
Por quê? Porque ela não conseguia realizar todas as tarefas que tinha naquela lista. Certo dia, ela recebe um telefonema e, para sua surpresa, era a informação que o seu marido tinha morrido. E ela foi pega por um sentimento de vergonha, de dor, de fracasso, porque nunca ela conseguiu agradar o seu marido realizando todas as tarefas. O tempo passou, ela viveu a sua viuvez e ela conhece um homem de Deus e ela se casa, tem filhos, e certa vez ela está dando uma arrumada nas suas coisas e ela se depara com aquela lista que o falecido esposo a deixara todas as vezes que ia trabalhar, e ela leu item por item. Para sua surpresa, ela estava fazendo todas as tarefas que tinha naquela lista e ainda encontrava tempo para buscar a Deus, para orar, para cuidar dos filhos e ter uma vida de lazer com seus filhos. Algo lhe chamou a atenção e ela ficou surpresa. Ela descobriu que estava realizando todas aquelas tarefas que se encontravam naquela lista. Ela estava fazendo por obrigação e não por amor. Por isso que ela não conseguia realizar as tarefas. Agora, ela estava realizando todas as tarefas porque ela estava fazendo com excelência. Ela não era subjugada e ela não subjugava a sua obrigação. De que forma você tem conduzido suas tarefas cotidianas? Como você tem cuidado da sua casa, do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, de suas tarefas de trabalho? Como está o seu ânimo? Você tem colocado Jesus em primeiro lugar? Você tem alinhado os seus pensamentos com os pensamentos de Deus? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Segundo ponto, lançando as redes. Versículo 4 a 6. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais profundo do lago e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper. Pedro está prestes a ter uma das experiências mais profundas de sua vida. Ele se encontra diante do Eu Sou, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Médico dos Médicos, do Deus Todo-Poderoso, do Deus Yahvé. A obediência de Pedro fará toda a diferença. Pedro era pescador por profissão. A experiência de Pedro na área da pescaria era algo invejável. Todos sabiam e conheciam quem era Simão Pedro, o experiente pescador. Quando terminou de ensinar a multidão, Jesus disse para Pedro: leve o barco para o lugar mais fundo do lago e então lancem as redes para pescar. Quem sabe até agora você esteve à beira da praia ouvindo os ensinamentos de Jesus. E hoje Jesus te diz: leve o barco para o lugar mais profundo do lago e lancem as suas redes para pescar. Não existe o impossível para Deus. Talvez você já tenha feito de tudo e não tenha conseguido êxito. Tente mais uma vez. Tente mais uma vez. Não desista. Não desista. Só que desta vez, não faça do seu jeito. Faça por Jesus. Faça com Jesus. Faça para Jesus. Não faça do seu jeito. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob esta sua palavra lançarei as redes. É como se Pedro estivesse dizendo: me rendo. Quero viver algo novo. Minha experiência não foi o bastante. Não serviu para nada nesta noite. Claro que há de se entender que nem sempre, nenhum profissional na área de atuação dele, nem sempre ele vai ser bem sucedido. Essa é uma compreensão relativa. Mas entenda uma coisa: um experiente pescador saiu com seus companheiros para pescar e durante a noite toda não pescou sequer
sequer um peixe. Haverá dias que a rede, ao ser lançada, se encherá de almas, de vidas. Mas haverá dias que não haverá almas, que não haverá vidas. Mas a semente foi plantada, a semente foi lançada. O importante é não desistirmos, jamais. Passamos a noite toda pescando e não pegamos um peixe sequer. Mas sob sua palavra lançarei as redes. Quando somos obedientes, olha para cá, olha para cá. Quando somos obedientes a Deus, somos bem-sucedidos. Quando você é obediente a Deus, você é bem-sucedido. Mas pastor, quando é que eu sou obediente a Deus? Existe algo chamado hierarquia, algo hierárquico, algo pelo qual Deus nos chamou para que nós vivêssemos sob essa hierarquia. Primeiro, Pai, Filho e Espírito Santo. A obra que Deus tem para fazer na sua vida, Ele não vai mandar Jesus outra vez para convencer você. Você sabia? Jesus irá usar homens e mulheres como ferramenta para trabalhar na sua vida. E deixa eu te dar uma notícia. Haverá momento que você não vai gostar. Haverá momento que você vai querer chutar o pau da barraca. Haverá um momento que você não vai querer se submeter. Mas é exatamente essas pessoas que nós resistimos mais, são exatamente essas pessoas que Deus vai usar para trazer o melhor depois do Filho dele para as nossas vidas. E eu quero ser boca de Deus nesta noite para a sua vida. Eu quero profetizar em nome de Jesus Cristo que a sua vida depois dessa noite jamais será a mesma. Jamais será a mesma. Que ainda nesses poucos dias que restam de 2020, você vai ser surpreendido por Deus. Você irá receber notícias de onde você jamais esperaria. Deus irá surpreender você. Eu quero profetizar na sua vida, em nome de Jesus, que o ano de 2021 será um ano expressivo, será um ano que você vai maximizar a presença de Deus na sua vida. Vai ser um ano que você vai adotar vidas, vai ser um ano que você vai se render como jamais você se rendeu aos pés do Senhor Jesus. Oh, aleluia. E eu quero profetizar na tua vida saúde, paz, alegria, bonança. Quando as intempéries da vida chegar, você vai passar por cada uma delas, glorificando o nome do Senhor e dizendo: o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. E eu profetizo na sua vida que em 2021 você terá uma pescaria abundante. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos ao ponto de quase afundarem. Versículo 7. Conclusão. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de gente, pescador de vidas, pescador de almas. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, os seguiram. Que coisa maravilhosa. Quando compreendemos o princípio da obediência, somos restaurados. Reconhecemos nossa pecaminosidade. Nos humilhamos, nos prostramos aos pés de Jesus e declaramos quem realmente somos. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque sou pecador. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Lucas capítulo 19, versículo 10. É tempo de nos rendermos, de reconhecermos quem de fato somos. Precisamos continuar realizando a obra de Deus, porque Deus
é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações, sem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. É o que eu desejo para vocês. Um Feliz Natal para você. E o que eu desejo para vocês é que vocês continuem brilhando como luzeiros, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo, nós todos juntos podermos dizer: eu não corri em vão, eu não me esforcei em vão, eu não me esforcei inutilmente, mas foi por uma causa, e essa causa é excelente, porque o plano é perfeito. Existe um arquiteto, nós somos pedras vivas nas mãos do arquiteto, nós somos edifícios edificados pela mão do oleiro. Um dia, quando o nosso corpo carnal se desfizer, nós temos uma casa celestial nas alturas para morar com ele para sempre. Pois, à vista da pesca que fizeram, admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo. Eu digo para você nesta noite: não tenha medo. Não tenha medo. Esse foi um ano de muita turbulência. Esse foi um ano que nós fomos pegos de surpresa. A adversidade bateu na nossa porta, mas ela não nos venceu. Deus tem guardado você. Deus tem guardado a sua família. Deus tem guardado a sua igreja. Jesus, Ele tem cuidado de você, porque Ele te ama, porque você é precioso, você é preciosa. Não tenha medo. De agora em diante você será pescador de gente, e arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo seguir. Estamos imbuídos nessa missão. Deixamos tudo para trás para seguir Jesus. Éramos perdidos como ovelhas que não têm pastor, mas Ele nos resgatou e fez de cada um de nós pescadores de almas. Amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus nessa noite?